Olá pessoal, Direito Civil 4, nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do Direito Civil 4, né, que trata aí sobre a questão dos contratos. Eu já iniciei e falei para vocês alguma coisa sobre a estipulação em favor de terceiro em algum vídeo anterior, mas hoje nós vamos aí aprofundar, né, sobre esse tema tão importante dentro da disciplina de Direito Civil 4. Nós já sabemos que existe um princípio geral aí, que é o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, que nós vimos na aula passada, que fala que o terceiro ele não pode ser afetado pelo que foi estipulado entre as partes negociantes aí do contrato. Porém, esse princípio sofre algumas exceções, que nós já trabalhamos também, e uma dessas exceções é a estipulação em favor de terceiro, que nós vamos aprofundar hoje. Eu citei até exemplo, falei para você que dentro da estipulação em favor de terceiro você tem um estipulante, um proponente, e o terceiro beneficiado. E esse terceiro ele vai ser, como o próprio nome diz, aquele que não integra o polo da relação jurídica contratual, né, mas ele é o beneficiado do objeto contratual firmado entre o estipulante e o promitente. Por exemplo, quando você coloca alguém para ser beneficiado no seu plano de saúde, lembrando que essa pessoa ela não precisa ser consultada para ser beneficiada, mas ela pode recusar a utilização do benefício. Pode ser que alguém me coloque como dependente de um plano de saúde e eu não quero usar, tá? Mas eu não preciso ter capacidade, eu não preciso participar dessa relação, eu só vou ser indicada ali como beneficiada nesta relação. E o que eu quero aprofundar com vocês hoje é sobre a natureza jurídica da estipulação em favor de terceiro. A jurisprudência e doutrina, né, vai divergir bastante, e aí com isso nós vamos ter três vertentes, três correntes doutrinárias que vai tentar organizar isso daí dentro de um raciocínio, né, direcionado pela nossa doutrina. A primeira corrente fala que a estipulação em favor de terceiro é uma mera oferta. Então são três correntes doutrinárias que são organizadas. A primeira fala que é uma mera oferta, porque o terceiro ele só é beneficiado, é como se fosse algo que é oferecido para ele mesmo, mas essa teoria ela vai cair por terra uma vez que o promitente ele não participa como figurante na relação, ele é um verdadeiro obrigado, então dentro dos personagens da relação não é só aquele que recebe, não é só o beneficiado, né? Nós temos aí a figura do estipulante e do promitente, que é aquele que propõe o cumprimento, então, e o estipulante que é o que faz a estipulação. Então nós temos figuras aí que não conversam, que não harmonizam com a ideia de dizer que é uma mera oferta. Então, essa teoria vai cair por terra e a doutrina não vai concordar com isso. Nós temos aí uma segunda corrente que defende que a estipulação ela é uma simples gestão de negócios, né, na qual aí esse estipulante e o promitente, eles agem em nome do terceiro, administrando com diligências o interesse desse terceiro. Né? Ela cai por terra porque tanto o estipulante como o promitente, eles fazem uma vinculação negocial em nome próprio. Então, o único terceiro envolvido aí é o beneficiário. Então, nós temos a figura do promitente e do estipulante que não nos permite dizer que é uma mera gestão de negócio. A terceira corrente fala que é um mero contrato acessório. Então, temos aí uma vinculação, por exemplo, num plano de saúde e essa estipulação em favor de terceiro é um contrato acessório. Não é aceito dentro da civilística nacional, porque aqui na nossa civilística nacional, o contrato de estipulação em favor de terceiro não é entendido como um contrato acessório, mas sim ele é um contrato principal. Isso tem harmonização nos ideais do direito civil norte-americano, mas aqui no Brasil isso não combina porque a estipulação em favor de terceiro é majoritariamente entendida como um contrato principal, então cai por terra essa teoria de que seja um contrato acessório, ok? Nós vamos ter a quarta teoria, que é a teoria que prevalece, então são quatro teorias, uma que fala que é uma mera oferta, não é aceito, que fala que a gestão de negócio não é aceito, que fala que é um contrato acessório não é aceita, e a quarta que fala que é um contrato sui generis. Né? Quando a gente fala que algo é sui generis, é que ele não tem um grupinho de coisinhas que parecem com ele é o diferentão ali. Assim como a OAB é um conselho sui generis, né? Nem é um conselho, é uma ordem diferente dos demais profissionais. Quando a gente fala que é sui generis, é que tem um gênero diferente, uma característica diferente, tá? Então, aí
Nós vamos dizer que ela é sui generis porque a sua existência não depende, então, de um terceiro, ele é um contrato principal, né? E é essa a teoria de que ele é um contrato sui generis, a teoria mais aceita e difundida no direito brasileiro, certo? Então, sobre a estipulação em favor de terceiro, nós temos 4 correntes doutrinárias tentando explicar a sua natureza jurídica e uma que prevalece em relação às outras 3, certo, pessoal? A regulamentação da estipulação em favor de terceiro, gente, ela tá no Código Civil, tá? Então, façam aí leitura, anota, tem a organização de tudo isso que nós estamos já comentando, artigo 436, 437, 438, tá? Leitura obrigatória, para que vocês consigam, de fato, aprender, né, essa temática que foi proposta para vocês dentro da estipulação em favor de terceiro. Agora nós vamos aprofundar, então mudem o título aí, né, novo assunto no caderninho de vocês, que eu tenho certeza que vocês estão anotando, organizando, que é da promessa de fato de terceiro. Aqui não é um benefício, aqui você promete que a outra pessoa vai fazer alguma coisa. Já dei até um exemplo na nossa outra aula, que eu cheguei a falar disso, dentro da exceção do princípio da relatividade, dos efeitos, uma contratação de para você participar de um cruzeiro, lembra que eu falei? Você comprou o ingresso para ir num cruzeiro que o Roberto Carlos vai estar lá. Você não negociou com o Roberto Carlos, você negociou com o promitente, aquele que te promete que um terceiro vai realizar determinada coisa. Então, você tem aí uma ligação direta com aquele que te promete. E o que te promete que tem uma ligação, né, possivelmente com o terceiro, certo? Uma inovação dentro aí da promessa de fato de terceiro é que o nosso Código Civil impede que um promitente seja cônjuge, né, do terceiro. Então, por exemplo, alguém que é casado com uma cantora não pode prometer participações dela em um determinado show. Isso está no artigo 439, no parágrafo único, e tem o intuito aí de proteger os bens, né, daquele que não prometeu. Isso porque quando nós estamos falando de um casal, gente, não teria como ser incluído aí uma indenização por perdas e danos, porque isso englobaria o mesmo patrimônio, se é um casal, certo? Então, a promessa de fato de terceiro ocorre quando esse promitente anuncia ao credor que o terceiro realizará um fato, né? Ocorre aí que se por algum motivo esse terceiro não realizar aquilo que foi determinado, o promitente ele deverá responder por perdas e danos, né? Isso porque não pode se obrigar ao terceiro a relação que ele não quer, ainda mais aí nós estamos, se é um show, por exemplo, não tem como a gente obrigar o cantor a realizar um show que ele não queira realizar, né? Nós já estudamos isso dentro do direito de obrigação, né? Quando é uma obrigação ligada à pessoa, não tem como, de modo coercitivo, sei lá, obrigar a pessoa a fazer aquilo, né? Quando nós estamos, então, dentro dessa promessa de fato de terceiro, se o promitente ele prometeu o fato de terceiro e esse assumiu o que faria, né, não pode mais esse promitente ser responsabilizado, e essa responsabilidade vai ser passada, transferida aí para esse terceiro que vai responder pela indenização das perdas e danos. Então, vai depender muito da relação fática aí, né, do que de fato existe em contrato ou do que é a abstração daquele que promete, ok? Façam leitura também no artigo 440. E nós encerramos por aqui a análise da estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro. Daremos continuidade nos nossos estudos na nossa próxima videoaula. Até mais, bons estudos!